Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, né, meu amigo torcedor, dessa sexta-feira. Uma sexta que a gente vai trazer muitas informações a vocês junto com este Boa Noite Gigante. Informações principalmente sobre reforços, tá? Meu amigo Vasco segue aí essa busca incessante no mercado pelo seu ponta. Ponta esquerda é a grande prioridade. Brian Rodrigues segue sendo a bola da vez após a tentativa frustrada pelo ponta paraguaio Ramon Sosa. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante. Um vídeo aí de muitas informações, de muitas novidades, um vídeo muito informativo, é claro, e completamente imperdível para você. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7, o Fala Gigante por volta das 2, 3 horas e o Boa Noite Gigante chegando sempre na noite, para te deixar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, conto com você, hein? Se inscreva, compartilhe, curta o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aqui da família Canal do Gigante Vasco. Show, vascaíno! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês falando, antes de entrarmos no assunto sobre Brian Rodrigues, Ramon Sosa, eu quero falar com vocês sobre Paulinho Paulo. Meu amigo torcedor, porque assim, a gente fala muito sobre reforço, né? Sobre a carência de ir ao mercado, a necessidade de trazer novos reforços, de conseguir novas contratações. Isso é realmente um fato, isso é uma necessidade. O Vasco precisa contratar jogadores para o seu setor ofensivo. O Vasco precisa reforçar o seu elenco. Eu acho que há um consenso no meio da torcida vascaína exatamente sobre isso. Não tenho dúvidas, inclusive. Mas, acima de tudo, o Vasco hoje é uma equipe, até pelo que foi apresentado ontem dentro da Arena da Amazônia, que meu amigo torcedor vascaíno já tem por si só reforços dentro do próprio elenco. É o caso do Jair, é o caso do Paulinho, é o caso do Coutinho, é o caso do Payet. Eu acho mais do que a gente pensar em Brian Rodrigues, que a gente vai falar já já, mais do que pensar em Ramon Sosa, que a gente vai falar já já, mais do que pensar sobre Rony, que a gente também vai falar já já. A gente tem que pensar nos atletas que no ano passado não estavam bem, e que vão entregar nessa temporada de 2025 futebol gigantesco. Talvez um futebol que o Vasco não acharia se fosse até o mercado procurar, que é o caso do Paulinho. Gente, eu vou deixar o Paulinho para falar no final, tá? Mas é o caso do Jair. O Jair, ele não joga bola. O Jair desfila futebol. O Jair é aquele jogador classudo que a gente olha e fala, esse rapaz joga de terno. O Jair é extremamente diferenciado. O Jair, de fato, é um jogador ímpar no futebol brasileiro. Eu acho que toda equipe que tem que ter qualidade no setor de meio de campo precisa de jogadores como o Jair. E não é fácil de achar esses atletas. E o Vasco achou. O Jair é um achado do Vasco da Gama. Sem dúvida alguma. Chega em 23, faz um ano bom. Felizmente sofre uma lesão e volta nos poucos jogos que a gente viu na última temporada e já se destacando. Já sobrando dentro de campo. Caso de Coutinho e Payet. Nós temos hoje, ao meu ver, os 2 melhores meias do futebol brasileiro. E não me queira questionar que eu não vou ouvir. Hoje, Coutinho e Payet, bem fisicamente, eles jogam melhor que a Arrascaeta, eles são melhores do que o Matheus Pereira, eles são melhores do que o Rafael Veiga, são melhores. Bem fisicamente, Coutinho e Payet deixam todos esses jogadores que eu falei no chinelo. No chinelo. Bem fisicamente. Tendo rotatividade, jogando, entrando em um ritmo de jogo. Os 2 jogadores têm uma qualidade absurda, gente. Vocês viram o passe que o Payet deu para o segundo gol do Vasco, a puxada de contra-ataque, a achada do Payet na lateral de campo, Maxime Domingues no meio de campo. Aquilo é coisa de craque, é coisa de jogador diferenciado. O Payet entra num ritmo, o Payet entra numa forma física boa, esquece, meu amigo. Ninguém pega. Assim como o Coutinho, que eu creio que vai entrar também numa rotação interessante nessa temporada de 2025 e tem muito a agregar a esse elenco do Vasco da Gama. Então, antes da gente entrar nesse assunto sobre reforços, é importante a gente entender que os principais reforços do Vasco da Gama já estão dentro do próprio Vasco. E é o caso do Paulinho. O Paulinho é um craque. Ontem foi recompensado com esse gol. Vai sair em breve uma série na Vasco TV
do próprio Paulinho, falando sobre a sua lesão e como foi para ele muito difícil superar essa lesão. Uma lesão de LCA, que ele ficou toda a temporada fora. Paulinho é um jogador que tem um clube, e esse clube é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele é um torcedor do Vasco da Gama. Então, para o Paulinho, que chega ao Vasco após temporadas no futebol do exterior e se viu no Vasco da Gama, uma grande expectativa de mostrar o seu futebol, foi frustrante para ele isso, ficar de fora de uma temporada em que o Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, de uma temporada que chegou Coutinho, que havia a expectativa do Payet, uma temporada em que o Vasco conseguiu lutar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Paulinho esperava muito desse 2024 e foi uma grande frustração para ele não conseguir jogar por conta da grave lesão. Nessa série que vai sair na Vasco TV, ele cita, ele diz que quase desistiu do futebol. E a gente traz aqui a vocês, nesse Boa Noite Gigante, mesmo claro, são quase 7 horas da noite, o Rio de Janeiro tá assim hoje, a gente traz a vocês as palavras do Paulinho após a partida de ontem contra o Madureira, onde ele fala um pouquinho sobre esse momento, que, como ele cita, para Paulinho foi o mais difícil de toda a sua carreira. Um momento de muita alegria, de muita gratidão. Foram 10 meses de muita dificuldade para mim, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu tive o apoio de todos os meus companheiros, da família, departamento médico, trabalho impecável, fisioterapia, todos os profissionais envolvidos, a galera da cozinha, de alguma forma me ajudaram, sabe? Então eu fico muito feliz, então eu dedico esse gol a Deus, primeiramente, a minha família e todos eles que me ajudaram. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? O Paulinho realmente citando aí esse momento difícil, complicado, complexo da carreira dele, mas que bom que ontem contra o Madureira, dentro da Arena da Amazônia, ele conseguiu voltar a jogar aquele bom futebol. A gente sabe que o Paulinho tem condições de entregar e, acima de tudo, né? Viu um Paulinho voltar a marcar gol com a camisa do nosso Cruz Maltino. Eu não tenho dúvidas que esse ano de 2025 será um ano muito especial para Paulinho Paula. Eu não tenho dúvidas. Se você está na expectativa também com relação a Paulinho, deixa clara a sua opinião aí nos comentários. E para prosseguir aqui com esse Boa Noite Gigante, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. A gente sabe que Paulinho, Jair, Coutinho, Payet serão grandes nomes, grandes reforços para o Vasco nessa temporada de 2025. A gente também precisa contratar, né? O Vasco também precisa trazer reforços. Não ficar dependendo apenas de jogadores que já estão dentro da colina histórica. Com relação a isso, tenho a falar a vocês sobre alguns nomes que o Vasco busca no mercado da bola e buscou, tá? Primeira informação é uma informação que a gente já trouxe aqui a vocês no Fala Gigante, no vídeo pela parte da tarde. A gente volta a repetir aqui nesse Boa Noite Gigante informações sobre o atacante Ramon Sousa, jogador do Nottingham Forest, atleta de 25 anos de idade, paraguaio, que brilhou vestindo a camisa do Tajeres de Córdoba, mas que nesse momento não vem conseguindo entregar aquele mesmo futebol que era esperado no clube inglês. Lembrando que o Nottingham Forest é o mesmo clube do grego Evangelos Marinax, hoje uma das principais equipes da Premier League. E que a gente tem a trazer a vocês. O Vasco chegou a um acordo com o próprio Nottingham Forest pela contratação do paraguaio Ramon Sousa. O Vasco inicialmente planejou um empréstimo com opção de compra. Entretanto, as negociações foram andando e o Vasco chegou a cogitar a possibilidade de conseguir comprar o passe do jogador. Tanto na hora que o Vasco quer fechar o negócio, as coisas acabaram travando por conta do desejo do próprio Ramon Sousa. O Vasco chegou a se acertar com o Nottingham Forest, mas não se acertou com o jogador. O desejo hoje de Ramon Sousa para a sua carreira é uma permanência no futebol inglês. É tentar no Nottingham Forest conquistar um espaço que ele conquistou jogando na América do Sul, no futebol argentino, com a camisa do Tajeres de Córdoba. Então, mesmo diante do interesse do Vasco, mesmo diante de um avanço nas negociações, as coisas acabaram travando quando chegou a parte do desejo do jogador ser imposto nas tratativas. Entretanto, o Vasco, é claro, não fechou com o Ramon Sousa, mas não vai parar por aí. O Vasco segue no mercado, ativo, à procura de jogadores. O que temos a trazer a vocês aqui nesse momento é com relação a dois nomes. Primeiro é um nome que você já conhece. Amanhã, inclusive, aqui no canal, a gente não Fala Gigante, tem um vídeo muito legal sobre esse jogador, que é o Brian Rodrigues. Desde já fique atento. A gente separou um vídeo muito importante, muito interessante, sobre uma análise de Brian Rodrigues. A gente fala tanto sobre o Brian em si, mas a gente esquece um pouquinho de analisar quem é esse jogador.
Porque muito se fala de Brian, mas quem é Brian Rodrigues? Quem é esse atacante uruguaio que hoje é o procurado, é a prioridade, é a bola da vez da diretoria Cruz-Maltina? Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso no Fala Gigante amanhã. Desde já te peço para você ficar atento, ficar ligado. O que temos a trazer de informação a vocês aqui nesse vídeo é o seguinte sobre o Brian Rodrigues. É um jogador que hoje pertence ao América do México, é um dos principais nomes do clube mexicano, é um dos nomes que realmente o América do México trata como um dos destaques desse atual elenco. Foi comprado há alguns anos atrás pelo América do México junto ao Los Angeles do futebol norte-americano, da MLS, não o Los Angeles Galaxy do Gabriel Peck, mas um outro Los Angeles, também da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. À época, tá? O América do México pagou 36 milhões de reais para ter o Brian Rodrigues. E hoje, o América quer, no mínimo, recuperar esse valor, mas também quer uma grana a mais. O América não quer sair por trás nas tratativas. Sabendo do interesse do Vasco e da carência do Vasco por um jogador de beirada, o América já precificou o Brian. O América pede no mercado 10 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda hoje algo em torno de 60 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos de Brian Rodrigues, e o Vasco segue tentando a negociação. O Vasco insiste pelo Brian, o Brian quer vir ao Vasco da Gama, entretanto, o América do México se mantém firme na postura. Hoje a gente teve até informações de uma tentativa do Vasco da Gama na negociação de tentar realmente negociar, jogo de cintura no negócio, que é envolver alguns atletas. O Vasco tem aí alguns jogadores dentro do elenco que não faz mais parte dos planos, como o Capasso, como o Jean Davi, como o Juan Esforza, nomes que podem ser utilizados no mercado como moeda de troca. E o Vasco entende que, para ter Brian Rodrigues, possa ter que tentar, junto ao América do México, negociar exatamente a troca de jogador. Chegou a colocar na mesa, tenta envolver atletas, mas ainda não obteve nenhuma sinalização positiva dos mexicanos com relação a isso. O América do México é um clube que não vai abrir mão de receber um valor cheio, pois entende que que é necessário, acima de tudo, uma reposição para o atacante. Se o Brian sair, o América do México terá que ir ao mercado buscar um ponta. Então, assim, a situação hoje está muito complexa para o Vasco enfrenta dificuldade, mas é a bola da vez. É a prioridade da diretoria Cruz-Maltina. Então, definitivamente, meu amigo torcedor, se o Vasco quer Brian Rodrigues, vai ter que suar. Além disso, a gente vai trazer uma última informação a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante, que é sobre o Rony, tá? O negócio pelo Rony ainda não foi encerrado. O Rony é um nome que o Vasco ainda busca no mercado da bola, é um nome que o Vasco ainda se interessa no mercado da bola, e é um nome que o Vasco acredita que ainda pode fechar. O Fluminense chegou a colocar quase 50 milhões de reais na mesa, né, para tentar comprar o Rony junto ao Palmeiras. Entretanto, as coisas acabaram não fechando, porque o Rony não respondeu de uma forma positiva para o Fluminense, ficou enrolando o clube carioca, o Fluminense saiu do negócio. Hoje não deve ser mais um negócio concluído entre Vasco e Palmeiras por Rony. Rony segue no Palmeiras, não será utilizado. É o sonho do Pedrinho nessa temporada, de acordo com informações dos nossos parceiros e colegas do canal na torcida vascaína. A gente acabou de falar sobre o Brian Rodrigues, que é o nome que o Vasco quer, mas a chegada do Brian não impede a chegada do Rony, e a chegada do Rony não impede a chegada do Brian. Inclusive, informações aqui no mundo ideal hoje do Vasco da Gama seria a chegada desses dois jogadores. Há um dinheiro guardado internamente dentro dos cofres da colina histórica para investimentos. O Vasco, como a gente vem falando com vocês, planeja também liberar gás, até vender alguns atletas nessas janelas, Forza, Jean Davi. Então são alguns nomes que o Vasco poderia até não apenas vender, ganhar uma grana para reinvestir, mas utilizar nessas negociações como uma moeda de troca. Tem junto ao Palmeiras, olhando para a situação do Rony, a possibilidade de envolver o Ryan no negócio, que seria um facilitador também para uma chegada do atacante palmeirense. Então, assim, essa situação do Rony com o Fluminense ter melado favorece um desfecho nas tratativas com o Vasco da Gama. Então, as coisas estão andando. Não vou falar que o Rony é um nome que hoje tem negociações avançadas com o Vasco, mas eu acho que a situação ideal é: o Vasco está de olho, o Vasco está observando. Se o Rony der mole, se o Palmeiras der mole, o Vasco vai levar o jogador. Acho que seria o mundo ideal, realmente, a gente olhar para o nosso setor ofensivo e ver nomes como Rony, nomes como Brian Rodrigues, nomes interessantes para reforçar esse nosso setor ofensivo. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente, meu amigo torcedor vascaíno, fica por aqui, tá? Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira, e já a gente vai estar de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como sempre...